Soberano e eterno Pai, nessa manhã nós curvamos a Tua presença para te dar graça, te louvar, Pai, exaltar e glorificar o Teu nome. Pedir, meu Deus, que abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, meu Deus, porque vamos ouvir uma palavra poderosa ali com o pastor Ari. Pai, usa o pastor Ari de uma forma sobrenatural. Amém. Sobre ele, Pai, o Espírito Santo encharca o Teu filho, Pai. Traga a revelação dessa palavra. Usa o Teu filho de uma forma poderosa, Senhor. Edifica as nossas vidas nessa manhã, através do Teu Espírito Santo, Pai. Usando o Teu filho nesta palavra poderosa, Pai. Nos abençoe, seja conosco, meu Deus. Abençoe as famílias. Abençoe aqueles que foram para o hospital, aqueles que estão em outras atividades, Pai. Coloca as Tuas mãos, seja conosco, nos abençoe nessa manhã. Pai, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Então a palavra está com o Senhor, apóstolo Ari. Bom dia, pastores. Estão me ouvindo bem? Bom dia. A paz do Senhor. Alto e claro. Mais uma vez, uma honra poder compartilhar com vocês. E tenho certeza que nosso Senhor já está nos abençoando. Amém. E nós vamos entender o que Deus tem para nós. Me lembro agora de uma palavra do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, né? Orando para que Deus desse a eles um espírito de revelação e de conhecimento da palavra, né? Então, espero que seja bênção para todos os pastores essa palavra que a gente vai compartilhar. Quero também, junto com vocês, agradecer a Deus pelo que tem acontecido aqui conosco. Esse final de semana foi um final de semana muito abençoado. Nós ordenamos vários pastores, vários apóstolos, porque nós estamos pensando num conselho apostólico para poder conduzir aquilo que Deus nos confiou, né? Não é o meu ministério, mas é o ministério que o Senhor nos confiou. Então, pensando no legado, pensando na visão futura, é que a gente está trabalhando para ordenar essa equipe de apóstolos para poder conduzir a obra de Deus. Então, foram momentos aqui poderosos de louvor, da palavra, da ordenação, muita unção de Deus, muita graça de Deus. E a comunidade evangélica está regozijando em Deus e se alegrando com o que Deus tem feito. Eu quero compartilhar com vocês a palavra que eu dei nessa ordenação, que foi uma conversa que eu estava tendo com a minha filha, a Larissa, que ela é pastora também, e ela soltou uma palavra assim que aquilo entrou aqui na minha mente, desceu para o meu coração. Eu comecei a trabalhar nessa palavra, estudando, e o Espírito Santo também, pelas madrugadas, acho que foi umas 3 horas da madrugada, meditando nisso e pensando sobre isso, né? O profeta Amós diz que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E a palavra que a minha filha liberou foi sobre a visão futura. A visão futura. Será que nós temos essa expectativa? Será que a gente tem tido essa comunhão autêntica, genuína, que nos leva para o futuro, né? Porque se a gente olhar a Bíblia, as Sagradas Escrituras, né, ali está o início e o fim de tudo, né? Então, toda a história da humanidade está aí na Bíblia. Em algum lugar dessa história, nós nos encontramos. E o que fazer amanhã, o que fazer depois, o que fazer daqui a um ano. Nós estamos preparados, né, para o que Deus está pensando em realizar, principalmente através da nação brasileira. Lembrando que o nosso Senhor Jesus, que é o nosso modelo, o nosso exemplo, ele não fazia nada sem antes ver o Pai fazer primeiro.
né? Então, era a intimidade que conduzia, que movia o Senhor Jesus. Nada era feito por acaso, nada era programado aqui na terra, era tudo programado no céu. E o Senhor Jesus veio realmente para implantar o reino de Deus e colocar aqui na terra, né, a expansão, o crescimento do reino de Deus. Então a mensagem gira em torno desse título, né? A visão futura. Qual a visão futura que nós como pastores temos? Será que até a volta de Jesus nós vamos continuar como estamos? Aquela mesma igreja, aquele mesmo número de membros? O que será que Deus quer fazer no mundo hoje? Será que o Brasil realmente tem a responsabilidade de ser celeiro do mundo, celeiro das nações? Porque comida nós já somos, né? O mundo inteiro come da nossa comida, né? Mas é a comida espiritual. Será que nós temos pensado em pagar a dívida, né? Porque a Europa veio anunciar o Evangelho para nós, né? E hoje a Europa está fria, gelada, sem avivamento, né? Será que é nossa responsabilidade devolver aquilo que um dia eles nos abençoaram, né? Que é a chuva pentecostal, que é a bênção de Deus, né? Que é o avivamento, que é ganhar milhares e milhares de almas para Jesus? Será que é isso? Será que Deus tem para o Brasil? Então, foi pensando nisso que eu compartilhei essa palavra sobre a visão futura. Então, hoje, dia 12, nós fazemos 41 anos de existência, servindo a Deus, procurando corresponder àquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu confesso que quando eu vi o vídeo de todas as igrejas no culto, eu fui tomado por uma emoção muito grande. E as igrejas continuam crescendo, se multiplicando, né? Agora mesmo o pastor Francisco Barros parece que está cuidando de 3 igrejas em Brasília, tudo de repente assim foi acontecendo, né? E o Israel já está em Portugal, o pastor Ralph Fels também está em Portugal, deixou uma igreja muito abençoada em Berna, na Suíça. Então, eu jamais esperava que isso um dia fosse acontecer. Porém, a visão de Deus é muito grande, né? O que Deus tem para fazer é muito grande com a gente. Eu costumo dizer que a nossa igreja, ela está antes do jejum de 40 dias e depois do jejum de 40 dias, né? Porque fazem 31 anos que nós estamos nessa pegada. É uma vida, 31 anos de jejuns de 40 dias por um avivamento nacional, né? Então, eu acredito mesmo que o Senhor ouviu as nossas orações, está ouvindo as nossas orações e respondendo. Porque eu sei que todos vocês que estão aí na visão do MDA estão passando por essa experiência. E eu creio e confio nessa declaração de que o Brasil definitivamente pertence ao nosso Senhor Jesus. Isso é um fato, né? É inegável. A igreja hoje pode se dar ao luxo, se é que eu posso usar essa expressão, de colocar um presidente no poder da nação, né? A igreja tem condições de fazer isso, uma vez que ela esteja unida na mesma direção, né? Então, a pergunta é, o que é a visão futura? Será que eu tenho essa preciosa visão impressa no meu espírito? Será que como igreja nós temos a visão futura? A igreja mundial... Só um momentinho, apóstolo. Tem vários microfones ligados aí. Por favor, verifique que o seu microfone está ligado, desligue para não interferir com o apóstolo, tá bom? Para não atrapalhar ele, ok? Muito obrigado. Então a pergunta é,
O que é a visão futura? Será que eu tenho essa preciosa visão? Nós, como igreja, temos essa visão futura? O Espírito Santo tem me revelado o que fazer amanhã, o que fazer daqui a um mês, o que fazer daqui a 2 meses, porque tudo é controlado pelo céu. A igreja de Atos era controlada pelo céu, o Espírito Santo dava a direção, não é? Será que a igreja mundial, a igreja chamada igreja moderna, tem essa visão? Então, nós vamos começando aí pela vida do Adão, no começo da criação. O que Deus disse para ele? Crescer, multiplicar, encher a terra da semente de piedosos. A semente de piedosos tem a ver conosco nesse tempo presente. Recebemos Jesus como Senhor e Salvador, fomos perdoados dos nossos pecados, recebemos o chamado de Deus. Então, a semente de piedosos, na verdade, é a igreja. Não era plano de Deus que a terra se enchesse de pessoas segundo a imagem de Caim, que era do maligno, que acabou matando o seu próprio irmão, né? Será que nós estamos cumprindo essa missão que nos foi entregue pelo Senhor, que foi colocada nas mãos de Adão? Será que nós estamos conduzindo a terra? Porque Deus nos deu autoridade, né, para reinar, para governar. Nós, como igreja, temos essa posição de governo, segundo a visão que Deus deu ao nosso pai Adão. Será que o Adão conseguiu implementar essa visão futura, né, de através da sua vida e da vida de Eva encher a terra? Na verdade, Adão enfrentou turbulências, enfrentou grandes desafios, né? E um pouco depois a humanidade se desviou, não é verdade? O que eles fizeram? Eles fizeram uma torre, eles construíram uma torre. Deus disse: olha, eu quero que vocês espalhem-se pela terra. Espalhar. Isso o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Espalhar, né? E nesse caso da Torre de Babel, eles queriam o quê? Tornar célebre os seus nomes, né? Construir uma torre para chegar no céu, para todo mundo ver aquele espetáculo tremendo, né? Aquela torre magnífica. Olha só que coisa tremenda que nós estamos fazendo. Contrário, totalmente contrário à visão futura que Deus deu para Adão. Deus então veio conferir, né? E o Senhor constatou que eles estavam na contramão de Deus. E aí houve uma intervenção divina, né? Que causa até espanto na gente, né? Porque Deus colocou ali uma confusão de línguas. Por que Deus colocou uma confusão de línguas? Porque que ninguém se entendia mais, né? Por que um falava verde, o outro falava vermelho, e ninguém se entendia e houve aquela confusão? O Espírito Santo falou comigo: se você quiser construir torres, vai enfrentar confusão de línguas, é espalhar e encher a terra. Ô irmãos, quantos ministérios abençoados que eu vi ao longo desses 41 anos querer construir torres, fazer o seu nome célebre, né? E o Senhor veio e trouxe confusão de línguas. Agora ninguém se entende mais, é aquele conflito, é aquele embate tremendo e o reino de Deus só perdendo. Então, a primeira coisa que eu quero assim deixar que fique firme, bem gravado no seu coração, no meu coração, nos nossos corações. Se nós quisermos construir torres, nós vamos ter que enfrentar confusão de línguas. Isso ficou gravado no meu coração. Eu sempre quis ter uma igreja grande. Nosso prédio aqui é grande, mas eu resolvi obedecer à voz do Espírito Santo, né? Quando houve uma necessidade, o melhor pastor que a gente tinha na época, o pastor Francisco, foi para Manaus. O pastor João Luiz foi para Japeri, já está aí
gerando, parece que 3 igrejas, né? O pastor João Luiz tem um chamado apostólico também, né? E ele vai entrar na próxima ordenação, ele vai ser ordenado também. Então, é um homem vibrante, é um homem cheio de alegria, um homem que nunca o tempo está ruim para ele, né? O pastor Ralph, que veio da Suíça para trabalhar com a gente, deixou 3 igrejas lindas aqui no Rio de Janeiro, voltou para a sua terra natal, deixou uma igreja abençoada lá em Berna, na Suíça, está indo para fazer uma base em Portugal. E então a gente está assim, né, fazendo de tudo para ouvir o que o Espírito Santo está nos mandando fazer. Outra coisa, mudando de um degrau para o outro. O que é que foi dito ao nosso patriarca Abraão? Deus deu a ele uma visão futura? É certo que sim. E no momento que nosso pai da fé, Abraão, está ali na sua tenda, talvez compartilhando com a sua esposa, pensando o que seria do futuro, né? Com aquelas indagações: Senhor, o Senhor não vai me dar um filho? Eu só tenho aqui o escravo Damasceno, Senhor. Como é que fica a minha situação? Né? E Deus então disse: vem fora da tenda. Sai da sua limitação. Né? É outra palavra forte que eu senti o Espírito falando no meu coração: sai fora das suas limitações. Sai fora da tenda, olha para a eternidade. Isso me chamou muito a atenção. Sai fora da tenda, olha para a eternidade, olha para o céu, olha para o que eu tenho a dizer para você, né? Olha para o meu conselho, olha para a minha vontade. Está olhando? Sim, Senhor, estou olhando. Conta as estrelas do céu, se é que você pode contar. Imagina, né? O nosso pai da fé ali, meio que sem entender, né? E talvez se perguntando: o que será que Deus quer falar comigo? Então, aqui a ideia é que ele saiu do seu quadrado de limitações, né? Saiu da sua visão curta, as paredes impediam dele enxergar mais longe, né? De ter a visão futura, né? Visão do infinito, visão ampla, né? E o Senhor começa a falar com ele. Será que nós hoje carregamos no nosso DNA essa visão de futuro? Estamos nos preparando como Noé, que levou tanto tempo? Alguns dizem que foram 80 anos, outros dizem que foi 100 anos, construindo uma arca, sofrendo zombaria, as pessoas rindo da cara dele, mas no momento chave, a sua família foi salva e toda a humanidade foi dizimada naquela época. Por quê? Deus buscava a semente de piedosos. Será que nós carregamos no nosso DNA a visão futura? Então, essa é uma pergunta que está ainda ecoando dentro do meu coração e sei que vai continuar ecoando dentro do seu coração. Amém? Agora veja aqui em Gênesis, capítulo 49, a experiência do pai Jacó e seus 12 filhos. Ele reuniu os 12 filhos, já próximo da sua morte, e começou a profetizar sobre a vida deles. Na verdade, o que nós vemos aqui é um discipulado profundo, muito profundo na vida dos 12 filhos. É algo muito forte que Jacó está tratando agora com seus 12 filhos. E por quê? A meu ver, Jacó tinha a visão futura. Ele sabia que era impossível ter uma nação forte, firme, como é o Estado de Israel, sem que não houvesse uma mudança no caráter da vida dos filhos. Era necessário fazer uma varredura na vida daqueles 12 filhos, porque eles se tornariam 12 tribos e se tornariam uma grande nação, senão uma das maiores nações do mundo. E o lastro
foi na vida de Jacó com seus 12 filhos, porque, a meu ver, ele tinha visão futura. Será que nós temos visão futura de uma nação poderosa? O time do Flamengo, eles chamam Nação Rubro-Negra. Tem flamenguista em tudo quanto é canto do Brasil e do mundo. Então nós somos a nação evangélica. Nós somos a nação do reino de Deus. Nós somos a nação mais poderosa. Quando Jesus voltar para se encontrar conosco, diz a Bíblia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, Jacó tinha a visão futura. E ele treinou os 12 filhos. 450 anos depois, em Deuteronômio capítulo 31, Moisés faz, senão, a mesma coisa que Jacó fez. Reuniu as 12 tribos e eu perguntei, Senhor, o que é isso? O Senhor falou assim, Moisés está fazendo a supervisão nas 12 tribos para ver se eles observaram o que o Pai lhes ordenou que eles fizessem. Tremendo. Eu escrevi, inclusive, um livro sobre esse tema, Uma Família que Mudou a História da Humanidade, que já está na 3ª edição, abençoando muita gente. Qual é o futuro glorioso que nos espera? Qual é o futuro glorioso que o Senhor tem para a Igreja de Cristo, para mim, para você, para nós pastores? O que é que se passa na mente de Deus? Lembrando que o Senhor Jesus disse, o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O Pai trabalhou, teve a dispensação do Pai, o Filho trabalhou, teve a dispensação do Filho e agora o Espírito Santo está trabalhando. Qual é o trabalho do Espírito Santo hoje na Terra? Essa é a pergunta que eu tenho feito. Qual é o trabalho que o Espírito Santo tem feito hoje na Terra? Então, essa é a grande pergunta. E a nossa expectativa foi muito grande com a ordenação de pastores, de apóstolos, Por quê? Porque a gente tem essa visão futura de que nós vamos ainda abrir muitas igrejas. A igreja carece, a igreja carece dessa plena obediência. Desculpa aí um pouquinho, voltando, retomando. A igreja do Senhor Jesus hoje, com base nessa chamada da visão futura, ela precisa entender o ID do Senhor Jesus. A igreja carece de uma visão futura. O Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra, ele formou essas 12 colunas, os 12 apóstolos, apenas um não frutificou, porque o seu alvo era para si mesmo e não para o reino de Deus. Então, visão futura. Por que razão nós somos movidos a aprender com esses patriarcas, movidos à mesma fé, ao mesmo sonho, é um único sonho, e é o que mais vale, implantarmos o reino de Deus na face da terra, fazendo discípulo de todas as nações. Até onde Deus pode nos levar como igreja? Quais os projetos de Deus? Quais os planos de Deus? Então, a grande responsabilidade do povo de Deus hoje é estabelecer o reino de Deus na terra. Existe um rei, ele quer reinar através da sua igreja, eu e você. Jesus Cristo é Senhor dos senhores, Deus Pai, Criador, abençoador das nações. Então, contar as estrelas tem a ver com a visão futura. Talvez ele ficou ali 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 1 milhão, 2 milhões. Senhor,
cansei de contar. O que Deus disse? Assim será a sua descendência. Lembrando que a estrela é um tipo de crianças no reino de Deus, né? Lembra que a estrela veio lá sobre Belém e mostrou onde o menino Jesus estava? Então, são crianças no reino, muitas crianças, muitos bebês que vão nascer nas nossas igrejas locais. Então, a visão futura é estrelas. Você pode contar? Então conte. Terminou? Assim será a sua descendência. Até onde nós estamos contando? Qual é a nossa expectativa como igreja? Será 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 20.000, 100.000? Então Deus planejou isso para um povo de fé, um povo que acredita no sobrenatural. Um povo que realmente crê na resposta às nossas orações. Como é que tem sido as nossas orações? Nossas orações têm chamado um avivamento. Nossas orações têm chamado uma revolução no bairro onde nós estamos, na cidade onde nós nos encontramos, na nação onde nós estamos. Será que existe algum lugar do mundo que a igreja cresce tanto como cresce no Brasil? Por que Deus está fazendo a igreja crescer tanto? Alguém vai me dizer, mas falta qualidade. Tá certo, eu concordo. Muitas crianças, né? Mas é fato que a igreja está crescendo. O reino de Deus está crescendo. O que é que Deus quer nos comunicar com isso? Nossas orações estão direcionadas para um avivamento mundial. Nós temos esse sentimento de pagar dívida com as nações. Estamos preparados. Formamos uma forte liderança. Nós estamos formando pessoas com caráter de Cristo. Nós temos uma base forte na nossa igreja local para receber as dezenas, centenas, milhares de pessoas que vão se converter, que já estão chegando aí, que estão fazendo uma fila na nossa porta e querendo entrar. Olha, eu quero Jesus na minha vida. Será? Boa pergunta, pai. Abraão contou as estrelas? Contou. Deus o chamou fora das suas limitações? Chamou. E mais uma vez, 1.000, 2.000, 3.000, 30.000, 500.000, 2 milhões de pessoas. Será que ele pensou que um dia Moisés ia liderar quase 2 milhões de pessoas para sair do Egito para a terra prometida? Meu Deus! Esse é o cálculo que alguns teólogos dizem ter, né? Quando eles saíram do Egito para a terra prometida. Apenas um líder para cuidar de 2 milhões de pessoas. Será que conseguiriam tal proeza de entrar no reino de Deus? Um líder consegue mover 2 milhões de pessoas? Aí eu pergunto, Moisés teve a experiência da visão futura? Acredito que não, porque toda aquela geração morreu no deserto. Porque um líder só não era suficiente para mover 2 milhões de pessoas até a terra prometida. Que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente tenha a visão futura de tantos milhares e que a gente a partir de agora comece a formar essa liderança forte, porque Deus quer nos dar a pesca maravilhosa. Amém, glória a Deus. Apenas um líder para 2 milhões de pessoas. O que aconteceu? Aquela geração toda morreu no deserto. E Moisés agora acordou e começa a preparar a vida de Josué. E Josué começa a preparar a vida do Caleb. Esses 2 homens de Deus começam a preparar vários líderes. E agora, um novo chamado de Deus. Vamos em rumo à terra prometida. E agora eles conseguem chegar lá, porque tinha uma liderança forte. Esse, a meu ver, é o nosso desafio hoje. Então a pergunta é, Moisés se preparou para levar o povo? Moisés tinha visão futura. Ele preparou uma liderança que pudesse ajudá-lo a chegar na terra, alcançar o alvo, entrar na terra prometida, construir uma poderosa nação. Será que basta um líder para conduzir 2 milhões de pessoas? Será que nós acreditamos que seremos uma grande nação apenas com uma liderança?
temos uma liderança o suficiente para cuidarem da grande colheita? Viveremos tal façanha? É certo que não tem como levar 2 milhões de pessoas para essa grande viagem, com desafios, com obstáculos. Apenas um homem não vai conseguir. Ou melhor, 2 homens e uma mulher. Moisés, Arão e Miriam. Irmãos, Miriam colocou a semente do Estado de Israel. Quase não se fala de Miriam, mas Miriam, eu li um manuscrito judaico que diz que Miriam profetizou que da sua casa ia nascer o Salvador, que era Moisés. Tanto é que quando aquele bercinho é soltado no rio, ela vai correndo, tentando verificar se sua profecia ia se concretizar, porque a criancinha não podia morrer. E ela ficou perto, ajudando com que a sua profecia se concretizasse. Moisés, um tremendo líder poderoso. Então, eu estava dizendo que aquela geração foi toda sepultada no deserto, porque não havia uma liderança preparada o suficiente para levá-los pelo caminho do deserto. Apenas 3 líderes, né? O desafio de apagar incêndio, o desafio de apagar a oposição, as rebeliões. Moisés chegou a dizer: Senhor, esse povo só me falta apedrejar. E ele quis entregar. Falou: Senhor, não dá, me leva logo. Porque então aí entra a visão do MDA de fazer discípulos. Amém? Mais tarde, Jetro chega diante de Moisés e fala: ei, que é isso que você está fazendo aí? Ô meu sogro, estou aqui aconselhando, passo o dia inteiro aconselhando. Morre você e morre esse povo, porque o fardo é pesado demais para você, né? A carga é muito pesada. Então Moisés começa a trabalhar com a visão futura e mais para frente, como disse, Josué consegue levar o povo a entrar na terra prometida. Qual é a visão futura de hoje para nós como igreja? Então eu vou entrar agora na conclusão. Veja bem, em Atos capítulo 2, nós vivenciamos aí a experiência de um avivamento. Um avivamento. O que é um avivamento? É a glória de Deus se manifestando. São pessoas se convertendo independente da mensagem que a gente vai ministrar. A mensagem é importante. Em Atos capítulo 2 teve uma mensagem, não é verdade? Porém, será que 120 pessoas são suficientes para cuidar de 3.000? Faça um cálculo rápido. Será que 120 pessoas é suficiente para cuidar de 3.000? Será que era plano de Deus que apenas 120 pessoas estivessem lá naquela reunião? E eu fui catar isso na Bíblia e percebi que Paulo diz que mais de 500 pessoas viram quando Jesus subiu aos céus. E a convocação para estar lá no cenáculo era para aquelas 500 pessoas, porque 500 pessoas, com 500 pessoas é possível cuidar de 3.000. Fiz um cálculo rápido. Jesus, então, pensando na visão futura, coloca um lastro de pessoas para que eles não perdessem ninguém. Eu não sei se eles perderam alguém no meio daquelas 3.000 pessoas cheias do Espírito Santo. Possível que sim, possível que não. A gente vai saber na eternidade. Mas a verdade é que o Senhor Jesus, prevendo a visão futura, ele pediu que 500 pessoas estivessem ali para cuidar das 3.000 pessoas, porque eles não podiam perder ninguém. Acho que você começou a entender agora a importância da visão futura. O que é que nós estamos esperando para os próximos dias, os próximos meses? O que é que nós estamos esperando? O dia está se aproximando. E eu creio que o Senhor vai soprar um vento e o céu já começa a se movimentar. Um vento
um vento de norte a sul, de leste a oeste, um avivamento que já começa a sacudir a nação brasileira, um vento pentecostal, que se nós não estivermos preparados para receber essa grande colheita, nós corremos o risco de perder esses peixes. Posso ouvir um amém? Meu Deus. Sem gerar líderes o suficiente para que a colheita não seja perdida. Trata-se de conhecer a visão futura. Querido Espírito Santo, abre os nossos olhos nessa manhã. Abre os meus olhos, abre os olhos da liderança da igreja brasileira, Senhor. Senhor, assim como o discípulo no caminho de Emaús, remove as escamas que nos impedem de ver a visão futura, de ver o amanhã, Senhor, de ver o depois. Nós queremos nos preparar para essa grande pesca maravilhosa. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Como o Senhor disse àquela igreja do Apocalipse, põe colírio nos seus olhos para que você veja. Eu quero colocar colírio nos seus olhos para que você veja. Amém. Aleluia. Aleluia, aleluia, Senhor. Amém, irmãos. Amém. Como foi que eles cuidaram daquela grande colheita? 3.000 convertidos, cheios do poder do Espírito Santo. Será que todos ficaram firmes? Será que todos foram edificados na palavra, no conhecimento, na sabedoria de Deus? Amém. Essa é nada mais, nada menos que a urgência de hoje. A urgência é treinar dezenas, centenas, milhares de líderes preparados para receberem aqueles que vão se converter e vão receber Jesus como Senhor e Salvador. A igreja não pode ser pega de surpresa diante da grande colheita de almas. Para terminar, é sobre a pesca maravilhosa. Eles passaram a noite inteira e não pegaram nada. Por que não pegaram nada? Porque Jesus não estava presente. Senhor, passamos a noite inteira, não pegamos um peixe sequer. Mas quando Jesus está presente, nós temos a pesca maravilhosa. O Senhor disse, lança as redes. Senhor, Pedro falou, Senhor, meu avô era pescador, meu bisavô era pescador, meu tataravô era pescador, meu pai era pescador, eu sou pescador. Senhor, é à noite que se pega peixe, não é de manhã? Diz que o Senhor foi afastando do barco para o mar alto, saindo da praia, o barco foi, como que o Senhor dizendo, em águas profundas é que a gente pega os grandes cardumes. E quando o Senhor acaba de pregar, o que Pedro diz? Sob a tua palavra lançarei as redes. Só que Pedro não estava preparado. Eu acho que ele até subestimou o poder do Senhor Jesus. Porque se ele realmente estivesse preparado, ele ia alugar um cargueiro, talvez com capacidade para 10 toneladas, 50 toneladas, 100 toneladas, porque de acordo com o tamanho do nosso barco, é que será pesca maravilhosa. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Quando Pedro lança as redes, Jesus disse, o cardume mais próximo, venham correndo, porque Pedro acaba de entrar no campo da obediência. Quando nós entramos no campo da obediência, a pesca maravilhosa acontece. Com detalhe, diz que o barquinho quase foi a pique. O que é o barco e a pique? É o risco de perder a grande colheita. O barco e a pique é o risco de perder a grande colheita. Só não perderam porque havia outro barquinho lá.
Eles foram forçados a dividir a bênção, porque senão iam perder tudo. 153 grandes peixes. Eu fui pesquisar isso aí. Naquela época eram 153 nações. Um peixe simbolizando cada nação. Hoje são 193 ou 195 nações. Deus vai nos dar uma pesca com 195 grandes peixes. Foi o Senhor quem disse: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde, que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos e que a gente possa ganhar confiança da visão futura. O que é que o Senhor espera de cada um de nós, meu Pai? O que é que o Senhor espera de cada um de nós? Por onde nós vamos começar a trabalhar para formar esse lastro, construir esse grande barco? Porque a última grande colheita, a colheita mundial, será a maior de todas. E é para isso que nós estamos sendo preparados. A maior colheita que a Igreja do Senhor Jesus já fez, nós vamos fazer no último momento, e aí o Senhor Jesus voltará para celebrar e para festejar conosco. Obrigado pela atenção de vocês. Deus continue abençoando cada um dos irmãos poderosamente. Espero que essa mensagem tenha sido um grande desafio para cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Muito preciosa. Deus vive. Aleluia. Muito desafiador. Sim, meu nobre. Pastor Paulo, o apóstolo Ari estava ministrando e eu lembrei que na época que o finado Lázaro, lá o irmão Lázaro estava no auge, eu lembro que eu era motorista e eu fui em Altamira, né, uma cidade do Pará lá, que fizeram aquela barragem recente aí. E eu nunca esqueço, na época, na hora que nós chegamos na cidade à noite, né, o rapaz disse que tinha um show na praça. Ele estava assim meio que afastado, né, o vendedor. Ele falou: rapaz, tem um show na praça, é o Lázaro. E ele estava no auge, bora lá. Eu disse: vamos. Aí nós jantamos e fomos para lá. Eu nunca esqueci naquele dia que ele cantou, fez o show, era Marcha para Jesus, levaram ele lá, né? E à noite, ele lá na praça, não era exagero, devia ter no mínimo umas 1000 pessoas. E é grande lá a orla de Altamira. Quando ele fez o apelo, assim, por alto, o próprio pastor que estava lá ministrando falou que no mínimo tinha mais 200 a 300 pessoas aceitando a vida para Jesus. É vendo. E eu lembro que naquele dia eu chorei muito, porque não teve ninguém para pegar o nome de ninguém, nem telefone lá. Então, essa visão do futuro que o pastor está ministrando aí, poxa, o quanto que fez falta naquele dia e quantas almas. Eu até falei pro Idailson, não sei se tem alguém da Rede Azul, o Idailson foi para lá depois. Eu até comentei com ele: poxa, Idailson, tanta gente aceitou Jesus aqui, cara, e ninguém pegou o nome. E a gente estava de passagem na cidade. Então, quanto que é importante a gente estar conectado com o céu para não perder essas bênçãos. Amém. E até falei para ele, eu até comentei com ele. Eu falei: olha, irmão, para a glória de Jesus, eu falei para ele, se fosse em Santarém ou se tivesse para a glória de Jesus, eu falei, Igreja da Paz aqui, tu podia ter certeza que os membros estariam aqui. Não iam perder essa oportunidade de